natalidade de cada país, divididos pela sua população total inicial. Então, consideramos PT0 como população inicial e T para tempo dado em anos. Obtemos, então, as seguintes fórmulas. A taxa de natalidade da população no primeiro ano é igual à população total do primeiro ano, que a gente obteve nas fórmulas anteriores, vezes a taxa de natalidade inicial, elevado a T, que é igual a 1, que a gente vai descobrir no primeiro ano, divididos pela população total inicial. Fórmula 2. A taxa de natalidade do segundo ano é descoberta pela população total 2, que a gente também obteve nas fórmulas anteriores, vezes a taxa de natalidade do primeiro ano, sobre 2, que nós vamos descobrir de 2 anos, divididos pela população total do primeiro ano. Passamos pela fórmula número 3, que a taxa de natalidade número 3 é igual à população total 3, obtida nos gráficos anteriores, vezes a taxa de natalidade 2, elevado a 3, que é 3 anos, divididos pela população total do segundo ano. Taxa de natalidade 4 é igual à população total do quarto ano, vezes a taxa de natalidade do terceiro ano, elevado a 4, porque você vai descobrir o quarto ano, divididos pela população total do terceiro ano. Podemos, então, pegar o exemplo aqui do Brasil. Sua população inicial é de 193.733.795. Sua taxa bruta de natalidade é 19 mil por ano. Seu ano base é 2007. Então, a equação geral fica da seguinte forma. A taxa de natalidade 1 é igual a 195.682.386, que é referente à população total do primeiro ano, vezes 19, que é o número que é a taxa de natalidade, elevado a T, que é igual a 1, que é o nosso primeiro ano, divididos por 193.733.795, que é referente à população total inicial dos cálculos anteriores. Então, temos que a taxa de natalidade no primeiro ano, que é referente ao ano de 2008, é igual a 19,18 por mil. Considerando, então, a fórmula, obtemos os cálculos dos 5 anos. Em 2007, a taxa de natalidade fica em 19 por mil. 2008, 19,18. 2009, 19,36. 2010, 19,54. 2011, 19,73. Temos aqui um outro exemplo, que é do país de Moçambique. Sua população inicial é de 22.894.294. Sua taxa bruta de natalidade é 40 por mil. E seu ano base também 2007. Bem, nossa taxa de natalidade 1, que é referente ao ano de 2008, nós temos 41,74 por mil. Então, na tabela, em 2007, seu aumento de natalidade é de 40 por mil, 2008, 41,74, 2009, 42,70, 2010, 43,69 e 2011, 44,70. Aqui no gráfico, nós temos 3 cores de ponto. O rosa, aqui embaixo, é referente à Austrália. O preto, aqui em cima, é referente ao Brasil. E aqui em cima, em azul, está Moçambique. O que nós podemos dizer? A Austrália tem uma taxa de natalidade muito pequena. Então, claro que o seu crescimento da taxa a cada ano também vai ser pequena. Então, ela fica bem abaixo aqui no gráfico. Já o Brasil, como tem de 19 a 20 por mil, ele fica mais acima e crescente também, só que não tanto porque a sua taxa é pequena. Agora, Moçambique, se vocês separarem, ela está acima do gráfico e os pontos estão mais distantes. Isso significa que a sua taxa de natalidade é muito alta pelo nível de população e vai aumentando a cada ano que passa. Então, vamos fazer uma análise desses cálculos que a gente fez. A gente conseguiu supor que, no caso do crescimento da taxa de natalidade dos 3 países colocados, a variável independente traz alteração na forma do gráfico.
Quanto menor a taxa de natalidade, menor será a diferença entre os anos, e quanto maior, por exemplo, a taxa de Moçambique, a taxa é alta, assim sendo a variação entre os pontos será maior. Poderemos hipoteticamente resolver o problema de Moçambique no crescimento de natalidade fazendo uma distribuição no país de preservativos femininos e masculinos, orientando quanto às dificuldades enfrentadas se essa taxa de natalidade continuar aumentando, tendo em vista que o país não tem condições de manter e de dar educação suficiente para essas crianças que estão nascendo. A conclusão que chegamos ao nosso trabalho foi que a taxa de crescimento da população total e a natalidade difere de um país desenvolvido para um subdesenvolvido. Isso acontece devido às condições de saúde, número de população em áreas rurais e a grande influência que a educação exerce, como vimos em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Possui uma taxa de alfabetização acima de 90%, enquanto que em um desenvolvimento não chega aos 50%, atingindo diretamente a forma que as pessoas veem o crescimento populacional, podendo em algumas regiões precárias de pobreza as pessoas não tendo nem conhecimento de leitura ou escrita. Percebemos que o maior fator é a educação e posteriormente a expectativa de vida, o qual impede a evolução das regiões. Todos os nossos dados do nosso trabalho nós retiramos do site do www.ibge.gov.br e do www.geledes.org.br. Bem, como anexo do nosso trabalho, a gente fez uma entrevista com um rapaz que ele é moçambicano, ele veio de Moçambique o ano passado e está morando no Brasil. Quisemos aplicar esse questionário para ver a diferença da visão de um moçambiquense para o Brasil. O nome dele é Avelino Nelson Felipe Mazuzzi e a cidade de origem dele é Maputo, que é a capital de Moçambique. Ele tem 23 anos e o questionário foi aplicado no dia 17/6/2010. Então, a gente fez as seguintes perguntas a ele. Qual foi a primeira impressão que ele teve ao chegar ao Brasil? Então, segundo o entrevistado, a primeira impressão que ele teve foi um choque, porque a mídia nos passava uma imagem do Brasil de violência e corrupção, quando na verdade é muito mais do que isso. Senti-me excluído pela forma que os brasileiros nos tratavam, mas logo percebi que era a nossa maneira de agir que gerava isso, pois somos chamados de antissociais pela nossa maneira fechada de ser. A calorosa diferença também em relação ao comportamento receptivo e caloroso do Brasil e a maneira em que se trata uma pessoa mais velha. A gente perguntou a ele também qual é a diferença na estrutura das casas e prédios entre Moçambique e o Brasil. Então, segundo o entrevistado, em Moçambique as estruturas das casas são de influência europeia, já que fomos colonizados pelos portugueses. A cidade mais parecida com a dele é Curitiba. Qual é a diferença nas feições das pessoas? Então, segundo o entrevistado, a grande diferença é que eles têm as feições fechadas e os brasileiros sempre têm um sorriso no rosto. Lá, eles veem mais populações jovens e crianças, quando aqui eles veem todas as idades. Como é a educação? Existem escolas adequadas para receber a todos? Existe procura por parte da população? Então, segundo o entrevistado, no seu país, ele sofreu uma guerra que parou no ano de 94. Então, faz 16 anos que eles estão reconstruindo o país para tornar a educação de difícil acesso. Eles não têm escola para todas as pessoas, pois isso depende de uma grande verba, a qual eles não têm disponível. A procura da educação depende principalmente da influência dos pais e a acessibilidade a uma escola, principalmente de uma escola próxima. A procura de outras escolas é difícil porque no mesmo país, além da língua portuguesa, que é oficial, eles falam mais de 32 dialetos locais, o que atrasa a educação. Um grande detalhe da educação é que os professores têm autonomia de bater nos alunos caso não façam trabalhos ou não se comportem de acordo com a autorização dos pais e do governo. Como é a qualidade de vida da maioria da população? Há acesso a saneamento básico? Água de boa qualidade? Então, segundo o entrevistado, o sistema de saúde é precário e nem todos têm acesso à água potável e saneamento básico. Não é um país uniforme, há muita desigualdade. Então, esse foi o nosso trabalho. A gente buscou informações de várias fontes para poder desenvolver um trabalho coerente e acredito que a gente conseguiu demonstrar os modelos matemáticos. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada.